programa Bíblia no meu dia a dia, que alegria ter a sua companhia, viver juntos essa experiência da Lexio Divina, da leitura orante da Palavra de Deus. Deus que quer falar conosco, que quer transformar a nossa vida, que se utiliza da palavra para que nós também sejamos fortalecidos e santificados. Quero convidar você a viver essa experiência de entender que a palavra de Deus ela é eficaz, de entender que a palavra de Deus tem um propósito na nossa vida. Não é aleatória a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa oração, aquilo que nós vivemos aqui. É um propósito. Deus tem um propósito de mudança, de santificação e de fortalecimento na nossa caminhada de fé. Para bem vivermos o estudo bíblico, nós devemos nos abrir à unção, ao agir do Espírito Santo, que nos esclarece, que nos dá a oportunidade de enxergar aquilo que nós naturalmente não enxergaríamos, mas no sobrenatural nós conseguimos captar. Por isso, vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar aí a sua palavra e também o seu caderno, para a gente anotar o texto que nós vamos estudar hoje. 1 Samuel, anota aí, 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 17 a 27. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de 17 a 27. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Samuel convocou o povo diante do Senhor em Masfa e disse aos israelitas: Assim me falou o Senhor, Deus de Israel. Eu fiz sair Israel do Egito e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou de todos os vossos males e tribulações, e dissestes: Não, constitui sobre nós um rei. Agora, pois, apresentai-vos diante do Senhor por tribos e clãs. Samuel mandou que se aproximassem todas as tribos de Israel. Tiraram uma sorte e foi escolhida a tribo de Benjamim. Mandou que a tribo de Benjamim se aproximasse com seus clãs e foi sorteada o clã de Metre. E Saul, filho de Cis, foi apontado no sorteio. Procuraram-no, mas não o encontraram. Consultaram então o Senhor para ver se o homem estava aí. O Senhor respondeu: Está escondido no meio das bagagens. Correram a buscá-lo e ele se pôs de pé em meio ao povo. Dos ombros para cima sobressaía de todos. Samuel disse a todo o povo: Vede a quem o Senhor escolheu. Não há outro igual a ele no meio de todo o povo. Então o povo começou a aclamá-lo e a bradar: Viva o rei! Samuel apresentou ao povo o direito do reino e o escreveu num rolo de papiro que depôs diante de Deus. Depois despediu o povo todo, cada um para a sua casa. Saul retornou à sua casa em Gabaá e com ele foram os nobres, cujo coração Deus tocara. Mas havia também uns renegados que diziam: Este será capaz de salvar-nos? E o desprezaram. Não lhe mandaram presentes, mas ele se fez de surdo. Agora se faz pública a escolha daquele que Deus iria colocar à frente do seu povo. Mas, em primeiro lugar, Samuel deixa muito claro para o povo ali em Masfa, reafirmando a soberania de Deus sobre Israel. O governo humano, ele só vai ser legítimo quando ele for submetido a Deus. Isso aqui fica bem claro, né? Então, o governo humano, ele só vai ser ali, legítimo quando ele estiver submisso a Deus, submisso às leis, submisso a tudo que Deus instruiu a esse povo para que esse povo vivesse. Isso é muito fundamental. Se nós formos perceber o que Deus fala para Samuel, né? Ou melhor, é verdade, Deus entrega para Samuel algumas coisas importantes que o rei
vai ter que estar atento. O rei não vai poder ficar multiplicando muitos cavalos, também não vai poder ter muitas mulheres, não vai poder acumular riquezas. O que ele deve fazer é ler a lei todos os dias, até mesmo para que ele seja instruído pelo Senhor, né? A realeza deve estar submetida ao Senhor, caso contrário, se torna tirania. E a gente percebe exatamente isso. Nós vemos muitas vezes governos eleitos, homens que são colocados, seja no executivo, no legislativo, por voto, mas você percebe uma certa ilegitimidade, não no sentido do voto, não no sentido da urna, mas se nós formos olhar como cristãos, eles não observam a lei de Deus, eles não estão voltados para aquilo que é o desejo de Deus, a lei natural, aquilo que está explícito também dentro dos mandamentos, daquilo que é a moral cristã, não é? Dentro daquilo que Deus foi revelando na filosofia grega. A gente poderia olhar para aquilo que é a questão jurídica romana, e a gente vai percebendo exatamente que quando a nação, o Estado, a cidade está sendo governado por pessoas que voltam as suas costas para Deus, existe um caos. A gente vai percebendo um caos, porque perde a legitimidade espiritual. Tem legitimidade humana, mas espiritual não tem. Aí nós vamos perceber a escolha, ela vem por sorteio, não são os homens que escolhem. Então a decisão, ela é inteiramente de Deus, ela não é uma decisão do povo, é Deus que escolhe. E aí a gente vai ver uma cena inusitada. Saul está escondido atrás das bagagens. Vai perceber, primeiro sorteio, sorteia-se a tribo de Benjamim. Depois, o segundo sorteio, o clã aonde a família de Saul pertence. Depois, o último sorteio, ele cai sobre Saul e ele está escondido entre as bagagens. O rei escolhido ainda está imaturo, inseguro, né? E não está preparado para se expor. Mas, vamos lá, Samuel pega, ele é grande, né? Ele é alto, ele é mais alto do que os outros, e Deus o apresenta, o confirma diante de todos. E o pessoal começa a gritar, viva o rei de Israel, né? Alguns não o aceitam como rei. Ali já se anuncia uma fragilidade política, também espiritual do novo regime. Vai sempre ter uma realidade de oposição. Mas vamos perceber algo, Deus continua sempre sendo rei. Depois, né, a vocação, ela não anula o medo interior. Saul está escondido porque ele traz um medo interior. Depois, uma outra realidade, líderes ungidos precisam aprender a sair do escondimento interior, de acreditar no mover, não é? Há algo também importante a ser observado. A aparência impressiona, mas só a fidelidade à palavra sustenta o reinado. Não é o tamanho, não é a beleza, não. É a fidelidade, é a obediência a Deus que vai sustentar o reinado. Agora, algo precisa também ficar claro para nós. A gente tem que sair daquele amadorismo, daquela realidade muito afetuosa ou até mesmo dentro de um contexto romântico, né, de liderança. Toda liderança autêntica será questionada. Então, o desprezo de alguns não anula a vocação de quem foi escolhido. Faz parte. Não vai haver unanimidade, nem Jesus agradou todo mundo. Então, tem gente que fica nessa, né? Falaram de mim, fizeram isso. Não. O que eu preciso ter é a consciência tranquila diante de Deus. Se Deus me escolheu, eu vou ficar na minha escolha e não vou. É claro, eu preciso mudar. Se existem observações que eu preciso dar passos, isso é fundamental. Mas não existe desprezo que possa anular a escolha de Deus. É Deus que escolhe. E Ele não despreza. Ele confirma, Ele abençoa. E aqui nós vemos o caso do rei Saul. Existem pessoas que não acolhem e a maioria aplaude. Então,
é importante que a gente perceba essa realidade. O crescimento, a mensagem de hoje, o espiritual, vai nos dando a capacitação para entendermos todo o processo da escolha de Deus, seja a nosso respeito, seja em relação aos outros que Deus escolheu. O segredo de tudo é a obediência a Deus, a confiança na capacitação dele para a missão confiada a nós e a certeza de que a rejeição de alguns não significa a anulação da escolha de Deus. Isso é fundamental de nós entendermos. Deus, Ele escolhe e Ele não volta atrás na sua escolha. Ainda que haja rejeição, ainda que hajam situações a serem trabalhadas, maturidade a ser conquistada, tempo que vai forjando ali o caráter, mas principalmente, a rejeição não é significado de anulação de chamado. Isso precisa ficar presente diante de nós. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor vai nos esclarecendo, seja a nosso respeito, quando o Senhor nos chama, nos vocaciona, quando o Senhor nos entrega uma missão, seja na capacidade que nós temos de olhar para os outros que também foram escolhidos, que também foram ungidos, que também receberam uma missão. Conceda a mim e aos meus irmãos essa capacitação, essa graça de ter um olhar diferenciado, segundo o seu olhar, segundo os critérios que vêm do seu coração. Não nos permita cair na tentação de achar que nós temos qualquer autoridade de anular a escolha do Senhor na vida das pessoas, mas que nós consigamos reconhecer a escolha acima de qualquer fragilidade, de qualquer limitação. Obrigado porque hoje o Senhor nos unge e unge o nosso olhar para que nós enxerguemos de forma diferenciada. Amém. É exatamente isso. A gente precisa deixar de andar na carne, na visão meramente humana e abraçar aquela que é a visão de Deus, a visão do que tem autoridade de escolher, de confirmar, de selar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos o próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.